Olá, meu nome é Maria Eduarda Alves Rocha e eu vou estar falando sobre o privilégio hídrico do Brasil. O Brasil, além de possuir um dos maiores litorais do planeta, conta também com a maior quantidade de água doce líquida disponível no mundo. Apenas no território brasileiro há aproximadamente 11,6% de toda a água doce do planeta. Além das bacias hidrográficas, como por exemplo a do Rio Amazonas, do Rio São Francisco e do Rio Paraná, o Brasil conta também com grandes reservas subterrâneas. E exatamente por causa dessa grande disponibilidade de água, é muito importante que os recursos hídricos do Brasil sejam manejados com responsabilidade, para que possamos ter a segurança de ter água disponível tanto para o consumo humano, como também para as atividades de produção. Esse manejo responsável e correto dos nossos recursos servem para evitar que grandes tragédias venham a acontecer ou até mesmo se repetir, como por exemplo as que aconteceram entre os anos de 2013 e 2015 em São Paulo, onde a região registrou os níveis mais baixos dos seus mais importantes reservatórios. No começo de 2014, o volume de água retirado do sistema Cantareira foi reduzido para evitar desabastecimento, mas não adiantou. Mesmo com obras de emergência, os níveis de água seguiram caindo. Depois de alguns meses, começou a ser usado o volume morto, que é a água que fica abaixo do nível dos tubos de captação. Houve cortes no fornecimento de água em diversas localidades e uma grande campanha para reduzir o consumo. A crise durou até o início de 2016. Além de chuva, faltam planejamento e cuidado com o meio ambiente. Fazer mais por isso é cuidar das bacias hidrográficas, que é onde a água é como uma bacia mesmo na casa da gente, é onde a água cai, se acumula e vai para dentro dos rios, que são a parte mais baixa da bacia. E a população ajuda como pode, economizando. Nós não lavamos mais o condomínio, só varremos, recolhemos as folhas. Eu uso água da máquina, né, de lavar roupa, para lavar quintal, essas coisas. A gente sempre continua fazendo a economia de água, né? Até porque eu trabalho com crianças, então a gente incentiva muito eles. Regiões hidrográficas brasileiras. As regiões hidrográficas brasileiras são espaços no território do Brasil compreendidos por uma bacia, um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas que possuem características naturais, sociais e econômicas iguais ou parecidas. Essas regiões hidrográficas foram criadas com o objetivo de evitar o mau uso e o desperdício de água e, consequentemente, a sua escassez. Para isso, é necessário fazer o planejamento e o gerenciamento do seu uso. O Brasil possui no total 12 regiões hidrográficas. A região hidrográfica amazônica é constituída pela parte da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, situada no território nacional, e também pelas bacias hidrográficas dos rios existentes na ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos rios situados no estado do Amapá, que desaguam no Atlântico Norte, sendo a maior região em disponibilidade de água do mundo. A região hidrográfica do Uruguai é constituída pela parte da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, situada no território nacional, estando limitada ao norte pela região hidrográfica do Paraná e ao oeste pela Argentina e ao sul pelo Uruguai. A região hidrográfica Atlântico Sul é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que desaguam no Atlântico, trecho sul, estando limitada ao norte pelas bacias hidrográficas dos rios Ipiranguinha, Iririaiamirim, Candapuí, Serra Negra, Tabagaça e Cachoeira, a oeste pelas regiões hidrográficas do Paraná e do Uruguai e ao sul pelo Uruguai. A bacia hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que desaguam no Atlântico, trecho nordeste, estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Parnaíba e ao sul pela região hidrográfica do São Francisco. A região hidrográfica Atlântico-Nordeste Ocidental é constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que desaguam no Atlântico, trecho nordeste, estando limitada a oeste pela região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, e a leste pela região hidrográfica do Parnaíba.
A região hidrográfica Atlântico Leste é constituída pelas bacias hidrográficas de rios que desaguam no Atlântico, trecho leste, estando limitada ao norte e a oeste pela região hidrográfica do São Francisco e ao sul pelas bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. A região hidrográfica Atlântico Sudeste é constituída pelas bacias hidrográficas de rios que desaguam no Atlântico, trecho sudeste, estando limitada ao norte pela bacia hidrográfica do Rio Doce, a oeste pelas regiões hidrográficas do São Francisco e do Paraná e ao sul pelas bacias hidrográficas do Rio Ribeira. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Tocantins até a sua foz no Oceano Atlântico. A região hidrográfica do Paraguai é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Paraguai, situada no território nacional. A região hidrográfica do Paraná é constituída pela parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná, situada no território nacional. A região hidrográfica do Parnaíba é constituída pela bacia hidrográfica do Parnaíba. E, por último, a região hidrográfica do São Francisco é constituída pelo Rio São Francisco. O Brasil é o país com a maior disponibilidade de água do mundo, sendo seguido pela Rússia e pelos Estados Unidos. Mas, infelizmente, dentro do próprio Brasil, essa disponibilidade de água acaba não sendo bem distribuída entre a população. E, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à água. Existe um projeto de integração ou transposição do Rio São Francisco que visa levar águas do rio a regiões mais carentes de água do Nordeste. Essa ação de levar água a regiões mais secas do Nordeste é feita através da criação de canais artificiais que se ligam à rede hídrica do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E dessa forma, as populações dessas regiões que carecem de água vão ter uma disponibilidade de recursos hídricos. Os dois eixos principais do projeto de integração partem do estado de Pernambuco, perto da divisa com a Bahia. Desce por gravidade até uma estação de bombeamento, onde é transportada para um nível mais alto por energia elétrica. Depois de ser bombeada, a água segue novamente por gravidade, descendo em canais com um declive contínuo de 3%, com uma suave inclinação para baixo. Quando há alguma depressão no terreno, especialmente sobre os vales dos rios, o canal é convertido em um aqueduto que transpõe o vão como uma ponte. Como o canal passa por regiões muito secas, algumas tomadas de água serão criadas no caminho para atender as comunidades vizinhas. Para transpor trechos mais elevados no terreno, o canal é transformado em túnel. Ao longo do trajeto, a água é acumulada em reservatórios, onde ela pode seguir caminho, abastecer as populações próximas ou, em alguns pontos, ser usadas para gerar energia elétrica. A água do São Francisco é distribuída pelas bacias dos rios Jaguaribe, Apodi, Piranhas-Açu, Paraíba, Brígida e Moxotó, beneficiando uma ampla região do sertão, onde vivem 12 milhões de brasileiros. Porém, esse projeto envolve muitas polêmicas, porque muitos estudiosos afirmam que seria mais viável, tanto economicamente como também ambientalmente, explorar o subsolo dessa bacia em específico, que é muito rica em água. Há também um grande risco da água ser desviada do seu rumo principal, que seria ajudar as pessoas carentes, e ser usada para agricultura ou para o agronegócio de uma forma indevida. Existe também um risco de ser tirado do rio um volume muito grande de água, a mais do que seria necessário, do que seria permitido, fazendo com que alguns leitos do rio, algumas partes do rio, possam vir a secar, prejudicando assim os animais que moram ali, os peixes, os animais que vivem ao redor e a vegetação também ao redor do rio. E com essa diminuição do volume do rio, poderiam ser prejudicadas também a parte hidrelétrica do Nordeste, porque 95% da produção hidrelétrica vem do Rio São Francisco.
Apesar de todos esses riscos, existem muitas pessoas que defendem esse projeto, até porque ele seria uma grande melhoria para a vida das pessoas que serão agraciadas, né, que serão atingidas por esse projeto e poderão ter melhores usos, melhor disponibilidade da água. E também é alegado que os números, o volume de água retirado do rio é minuciosamente calculado e a vazão do rio também é considerada. Então, apenas 1% do total de água presente no rio é retirado. E, sem dúvida nenhuma, esse projeto traria melhorias na qualidade de vida das pessoas que vivem no semiárido. No território brasileiro, uma parte da água se encontra nos reservatórios subterrâneos, os aquíferos. Aquíferos são formações geológicas compostas por rochas que podem armazenar água e cedê-las. As águas que penetram o solo são filtradas pelos grãos e as partículas que existem nele e ficam depositadas nas fraturas das rochas do subsolo, formando assim os reservatórios de água subterrânea. Por causa da grande dificuldade do abastecimento da população e para a produção, as águas subterrâneas passam a ser cada vez mais procuradas. No Brasil, a abertura de poços já é algo bastante comum e que já vem sendo feito há muito tempo. Calcula-se que 10% dos municípios nacionais se abastecem de águas subterrâneas. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. O maior aquífero do Brasil e do mundo é o aquífero de Alter do Chão. Ele se localiza sobre as águas do rio Tapajós e de outros rios amazônicos. Encontra-se sobre sedimentos porosos, o que facilita a infiltração, a acessibilidade e a melhora da qualidade da água. E ele se localiza em uma área de menor densidade demográfica e exploração econômica, se comparado a outros aquíferos, como, por exemplo, o aquífero Guarani. Debaixo da terra, existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá,
é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de tratamento químico. Na casa de Márcia, a água sai direto para a torneira. Pode beber, bem limpinha. 10 mil poços particulares e 130 da rede pública já usam o aquífero para abastecer 40% da população de Manaus. Mas a maior parte da cidade ainda depende da água dos rios. Você pode abastecer todas as cidades dentro do esquema da Amazônia com a terra do chão sem nenhum problema. Deixar de usar essas águas todas superficiais que estão todas contaminadas, você pode substituir tudo isso pela água subterrânea. Agora os pesquisadores querem ajuda da Agência Nacional de Águas e do Banco Mundial para concluir o estudo. Num planeta ameaçado pelo aquecimento, o aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos. Bom, essa foi a minha apresentação. Até logo. Tchau.